Olá, meus amores! Olá, vocês! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a Lili, vamos para mais um vídeo do meu canal. Então, meus amores, hoje eu quero falar com vocês uma coisa bem legal, tá? Poesia, isso. Vamos deixar um pouco a densidade da vida, das coisas, para a gente falar de poesia. Então, eu sou da poesia, eu sou da literatura, da filosofia, eu sou do conhecimento, eu não tenho conhecimento algum. Todos os dias eu sou aprendiz, né? Então, eu gosto muito de falar com vocês e eu só continuo porque eu recebo algumas mensagens muito carinhosas dos meus depoimentos, das coisas que eu falo. E hoje eu queria falar da poesia que existe dentro de nós, de cada um de nós. A gente traz na nossa vida, na nossa essência, um espírito brincalhão. E eu vou ser uma velha criança, sempre. Eu imagino que a minha vida foi como um videogame, um jogo de videogame. E que eu não tinha muita habilidade para jogar, eu nunca aprendi a ser jogadora, porque o sincericídio às vezes ele é cruel, né? E eu, virginiana, eu gosto muito da verdade. Me posiciono, sou falante, mas em algumas situações eu prefiro o silêncio, porque há muitas vozes no silêncio. E às vezes, o que a vida está nos pedindo? Uma pausa, olhar sobre as nossas verdades, sobre os nossos pontos de vista, porque a verdade pode ser também uma grande mentira, uma grande ilusão. Por quê? Porque a nossa verdade, ela é peculiar a cada um de nós. Depende do nosso ponto de vista. E considerando que todo ponto de vista é só a vista de um ponto, o seu posicionamento é diferente do meu, e nós vivemos em tempos, espaços, talvez o mesmo tempo e espaço, mas os sonhos, a maneira de ser, a essência, é uma coisa extremamente particular. E assim, vamos imaginar que na minha vida de videogame, que eu não sabia jogar muito bem, foram me apresentadas várias e várias situações em que eu perdi literalmente o jogo. Perdi pela minha ingenuidade de não aprender a jogar, né? Aprendi às vezes por coisas tão pequenas que eu não tinha percepção, isso é natural, porque a gente não vem com manual. Que bom seria se a gente tivesse todas as respostas, né? Ou que mal seria, porque a indagação, a nossa curiosidade, a nossa observação, a nossa percepção é que nos capacita a mudar as fases e aprender a jogar. E às vezes isso vem com a nossa maturidade, com o nosso autoconhecimento. Então vamos deixar de lado o lado místico. Eu tive muitas revelações e continuo tendo-as, né? Eu sou uma seguidora fiel da palavra de Deus e tenho vários e vários testemunhos impactantes, testemunhos recentes, né? Que tem pessoas e situações que poderiam testemunhar ao meu favor. Alguns incrédulos ficariam surpresos, né? Mas eu já não tenho essa incredulidade, porque eu aprendi que a gente tem uma missão, um propósito e não fugimos dela. E a espiritualidade nos mostra o chamado. Você vem pelo amor ou você vem pela dor, né? E muitas das vezes nós vamos pela dor, por quê? Porque a gente insiste em achar que a vida é um videogame, que o controle remoto está nas nossas mãos. A gente não tem controle de nada. Tudo que a gente tem é aqui, hoje, agora, esse minuto. O amanhã é só uma ilusão, né? Eu posso não estar nele. Então, o que ele quer falar para vocês? Modifique os seus hábitos,
Certifique-se se a sua verdade não é tão imperiosa a ponto de ferir a verdade dos outros. Compreenda as pessoas com singularidade. O que é singularidade? Eu sou eu, você é você e cada um de nós é um ser único, com habilidades, dons e talentos que Deus nos deu. E que às vezes a gente passa pela vida desapercebido e não percebemos dentro de nós tanta riqueza, tanta sabedoria que não é nossa, é algo que a gente traz, né? Eu sou espiritualista, sim, eu acredito nas leis espirituais de Deus, né? A minha forma e a minha visão de ver Deus não é aquele ser castiga que vai te colocar no tronco e vai te açoitar e etc. Mas um Deus que tem misericórdia da minha pouca habilidade de jogadora de vida, né? E que vai me conduzindo a mudar as fases, me levando exatamente aonde Ele quer que eu esteja. E é óbvio que para a gente atingir a plenitude no jogo da vida, a gente tem que aprender a encarar as regras do jogo, às vezes como estratégia se afastar, manter o silêncio e no momento oportuno a gente mostrar que não, a gente não é mais aquela jogadora ingênua, né? E que o checkmate, como o tabuleiro de xadrez, eu não sei, o game over, não é isso? Eu não sei, nunca joguei videogame, veio isso na minha cabeça. Então eu venci, eu mudei a fase. E é isso que você tem que pensar todos os dias. Não existe problema. Eu não vejo a vida como problemática. Eu vejo os meus obstáculos que eu crio diante de algumas situações que são simples, fáceis de resolver. Basta que eu me posicione, basta que eu as compreenda. Não existe. Eu sempre falo, né, que não existe. A matemática, ela tem sempre um resultado, exato ou inexato, mas ela tem um resultado. Periódico ou não periódico, eu não sou muito de linguagem matemática não, tá? Tenho preguiça da logicidade da matemática. Eu gosto muito daquilo que a gente não tem resposta, daquilo que nos indaga, do espírito curioso para desvendar os mistérios de aprender a jogar o jogo da vida, como Deus quer que nós aprendamos. Então, meus amores, eu vou dizer mais uma vez, tem muita gente que me procura, ler as cartas para mim, eu não quero mais lidar com essas energias, esse é um campo minado, e as experiências e as energias que a gente acumula, né, com a sensibilidade que a gente tem, teria que ser muito tempo e trabalho, eu não quero isso. Nesse momento, eu quero empreender a minha vida como uma jogadora que aprendeu a passar de fases, a olhar para o presente, só o presente, e administrá-lo com aquilo que eu já tenho, com aquilo que eu já possuo, né? E que eu não preciso de muita coisa, a não ser acordar e dizer: Deus, muito obrigado por ter me dado essa visão, muito obrigado por me ter direcionado para vencer as fases, os meus próprios obstáculos. Então eu sempre falei, eu estudei muito terapia holística, constelação familiar e um monte de cursos que eu venho fazendo e fazendo. Aí as pessoas dizem, por que você não as usa? Porque não é isso que eu quero para mim, né? Agora eu quero o meu adolescer de novo, não mais com a imaturidade ingênua de jogadora que não sabia as fases da vida, mas com a maturidade de levar a vida, as pessoas, com mais leveza, com mais paz e com mais equilíbrio. Tem algumas pessoas que dizem, você é 880, né? Sim, eu sou. Quando eu tomo uma decisão na minha vida, protelo, mas quando eu tomo atitude, uma decisão, eu acho irrevogável. Por quê? Não que eu não possa mudar a minha opinião, a minha verdade sobre as coisas que construí, mas que eu acho que eu já estive, e onde eu estive, às vezes não é lugar de voltar, né? Então, meus amores, a vida segue, e segue no hoje. E hoje eu quero compartilhar com vocês
uma semana que se inicia de bem-aventurança, de prosperidade, de muito riso, de muita leveza e de muita paz. Tá bom? Afasta de você, orando, acreditando nas fases da vida, que elas mudam. E às vezes a vida vem assim, uau, acontece um terremoto. Mas é só Deus te preparando para que você exerça exatamente o propósito que Ele quer na sua vida. E algumas escolhas ninguém pode fazer por nós. É só você mesmo. Escolha sempre você. Seja o seu único e primeiro amor. Que se você não se amar, se você não aprender a jogar com você mesmo, você terá sempre um inimigo disposto a te derrubar. Beijo grande, pessoas lindas. Deixa eu desligar isso aqui.